Antes de se tornar um dos jogos mais polêmicos e lucrativos da história, Grand Theft Auto, ou simplesmente GTA, começou de uma maneira que ninguém poderia imaginar, quase por acidente. Estamos em meados da década de 1990. Os videogames ainda estavam dando seus primeiros passos em direção à tridimensionalidade. O PlayStation 1 era uma novidade, e os gráficos em 3D começavam a mudar tudo. No Reino Unido, uma pequena empresa chamada DME Design, localizada na cidade de Dundee, na Escócia, trabalhava em um jogo chamado Racing Chase, um título simples sobre perseguições de carro entre policiais e criminosos. O objetivo inicial era fazer o jogador assumir o papel da polícia, tentando capturar bandidos pelas ruas de uma cidade simulada. Mas durante os testes, aconteceu algo curioso. Os programadores descobriram um erro de programação que fazia os carros da polícia ficarem extremamente agressivos, perseguindo o jogador de maneira caótica. Os testadores começaram a achar isso muito mais divertido do que o jogo original. Foi nesse momento que surgiu a ideia. E se, em vez de ser o policial, o jogador fosse o criminoso? Essa simples inversão de perspectiva mudaria o rumo dos jogos para sempre. O projeto foi totalmente reformulado, e em 1997 nascia o primeiro Grand Theft Auto, lançado para PC e PlayStation. Os gráficos eram em 2D, com visão aérea. O jogador via tudo de cima, como um mapa. Mas apesar da simplicidade visual, o que realmente chamava a atenção era a liberdade. O jogador podia roubar carros, explorar a cidade, fugir da polícia e completar missões da forma que quisesse. Era um mundo aberto, algo extremamente inovador para a época. E desde o primeiro jogo, a franquia já trazia aquele toque de ironia, humor negro e crítica social que se tornaria sua marca registrada. Mas junto com o sucesso veio a polêmica. Grupos conservadores e políticos começaram a criticar o jogo, dizendo que ele incentivava o crime e a violência. Algumas lojas até se recusaram a vendê-lo. Mas, para a surpresa de todos, essas polêmicas só aumentaram a popularidade do jogo. O público jovem via GTA como algo diferente, ousado e proibido, e isso tornava ainda mais interessante. Sem perceber, a DMA Design havia criado o embrião de uma das franquias mais influentes da história dos videogames. E esse era apenas o começo. Depois do impacto inesperado do primeiro GTA, a pequena empresa escocesa começou a perceber que poderia ter algo muito maior nas mãos. O jogo havia se tornado polêmico, criticado por muitos, mas extremamente popular. E no mundo dos videogames, popularidade significa uma coisa: oportunidade. Em 1998, a equipe lançou GTA 2, um jogo mais refinado, ainda com visão aérea, mas com cidades mais detalhadas, mais missões, mais humor e ainda mais caos. Era como se a franquia estivesse tentando descobrir sua própria identidade, experimentando, testando limites, aprendendo com seus erros. Mas o verdadeiro salto estava prestes a acontecer, e viria não apenas de um novo jogo, mas de uma nova empresa. Do outro lado do oceano, em Nova York, 4 jovens empresários estavam chamando atenção na indústria. Eram eles que comandavam a BMG Interactive, responsável pela publicação do primeiro GTA. Esses 4 nomes se tornariam lendários: Sam Houser, Dan Houser, Terry Donovan e Jamie King. Eles tinham uma visão completamente diferente do que um videogame poderia ser. Para eles, jogos não eram apenas diversão, eram arte, rebeldia, cultura urbana, cinema interativo. E GTA encaixava perfeitamente nessa filosofia. Em 1998, quando a BMG Interactive foi adquirida pela Take-Two, os 4 fundadores criaram um novo selo, Rockstar Games. O nome era ousado e simbolizava exatamente o que eles queriam criar: transformar GTA em algo muito maior do que um simples jogo de visão aérea. Com a DMA Design trabalhando na Escócia e a Rockstar surgindo nos Estados Unidos, começava uma parceria que mudaria a história dos videogames. Os desenvolvedores tinham liberdade, os escritores tinham ambição, os produtores tinham visão, e juntos, eles começaram a planejar algo que parecia impossível: transformar GTA em um mundo aberto totalmente em 3D. Era uma ideia arriscada, ousada e cara, mas todos sabiam que, se desse certo, mudaria o rumo da indústria. Durante anos, a DME Design evoluía, crescendo, contratando novos programadores, artistas e designers. Enquanto isso, a Rockstar trabalhava na narrativa, no estilo, no humor, na crítica social que se tornaria a marca registrada da franquia. Era como se todos estivessem preparando o terreno para uma revolução.
uma revolução que chegaria em 2001. E foi nesse período, entre 1998 e 2001, que GTA deixou de ser um jogo polêmico em visão aérea e começou a se tornar uma grande produção internacional, com ambição cinematográfica. Esse período marcou a transição definitiva, de um estúdio pequeno para um império criativo, de um projeto simples para uma franquia épica e de um jogo promissor para um fenômeno global. E quando tudo estava pronto, a Rockstar e a DMA haviam criado algo que ninguém na época acreditava ser possível, um jogo que mudaria para sempre a história dos videogames. Esse jogo seria GTA 3. O ano era 2001 e a indústria dos videogames estava prestes a testemunhar um dos maiores saltos criativos de todos os tempos. Depois de anos de planejamento, testes, erros, acertos e pura ousadia, a Rockstar Games decidiu revelar ao mundo a sua nova visão para o futuro da franquia. Grand Theft Auto 3. Pela primeira vez, o jogador não veria a cidade de cima, como um mapa. Agora, ele iria caminhar pelas ruas, olhar para o céu, para as pessoas, para as luzes e sentir que fazia parte de um mundo vivo. Tudo era tridimensional, tudo era imersivo, tudo parecia real. A cidade de Liberty City, inspirada diretamente em Nova York, ganhava vida como nunca antes vista em um videogame. GTA 3 trouxe algo revolucionário, um mundo aberto completamente orgânico. As ruas tinham pedestres indo e voltando do trabalho, carros buzinavam, se acidentavam, desviavam, motoristas brigavam entre si, ambulâncias corriam para salvar NPCs acidentados. Era como se a cidade existisse independente do jogador. E aquilo era algo completamente novo. O personagem principal, Cloud, era praticamente mudo. Mas isso não importava. A história era contada ao seu redor, através das gangues, dos traidores, da máfia, dos traficantes, dos policiais corruptos e de toda a sujeira que fazia Liberty City funcionar. A Rockstar não tinha medo de mostrar o lado sombrio da sociedade. Era um jogo adulto, com temas complexos, violência, corrupção, drogas, vingança e política. Uma das grandes forças do jogo era sua trilha sonora. As estações de rádio dos carros foram elevadas a outro nível. Músicas, notícias, propagandas falsas, entrevistas e programas de humor criavam a sensação de que você estava dentro de uma cidade real. Cada detalhe contava uma história. Cada esquina escondia uma possibilidade. E, acima de tudo, o jogador nunca sabia exatamente o que ia acontecer. Como esperado, GTA 3 atraiu críticas ferozes. Foi acusado de incentivar violência, vandalismo e comportamento criminoso. Alguns políticos pediram que o jogo fosse banido, mas nada conseguiu parar seu sucesso. Em poucos meses, GTA 3 se tornou um fenômeno mundial e um marco definitivo na história dos videogames. Ele não apenas reinventou a franquia, ele reinventou o próprio conceito de mundo aberto. Era o nascimento de uma nova era, e para a Rockstar, isso era só o começo. Depois do sucesso explosivo de GTA 3, a Rockstar não diminuiu o ritmo. Pelo contrário, a empresa entrou em um dos períodos mais criativos e ambiciosos de toda a sua existência. Entre 2002 e 2006, nasceriam dois jogos que se tornariam ícones culturais: GTA Vice City e GTA San Andreas, jogos que não apenas ampliaram o universo criado em Liberty City, eles definiram uma geração inteira. Inspirado na estética neon dos anos 80, em filmes como Scarface e Miami Vice, Vice City transportou o jogador para uma Miami estilizada, vibrante, exagerada, cheia de cores, música e personalidade. Pela primeira vez, GTA não era apenas um jogo, era uma viagem no tempo. A trilha sonora, cuidadosamente escolhida, virou um fenômeno. Cada estação de rádio parecia contar uma história. Cada bairro tinha sua alma. E Tommy Vercetti, o protagonista, trouxe carisma e presença, algo que marcou definitivamente o estilo narrativo da Rockstar. Vice City não ampliou apenas o mapa, ampliou a ambição. Mostrou ao mundo que os jogos poderiam capturar o sentimento de uma era. 2 anos depois, a Rockstar fez algo ainda mais ousado. Não lançou apenas uma cidade, lançou um estado inteiro. San Andreas era gigantesco, com 3 cidades, zonas rurais, desertos, montanhas e missões que pareciam não ter fim. Era um mundo que respirava. Inspirado na cultura de rua dos anos 90 em Los Angeles, São Francisco e Las Vegas, o jogo contava a história de CJ, um protagonista humano complexo, dividido entre sua família, sua gangue e o próprio sentido de pertencimento.
Para muitos, San Andreas não foi apenas um jogo, foi uma época da vida. Vice City e San Andreas marcaram gerações, influenciaram tendências e se consolidaram como peças fundamentais da cultura pop. A era dourada de GTA mostrou que a Rockstar não estava apenas criando entretenimento, estava criando história. O lançamento de Grand Theft Auto 4 em 2008 marcou uma transição decisiva na história da série e, de modo mais amplo, na indústria dos videogames. Com a chegada do PlayStation 3 e do Xbox 360, a Rockstar teve acesso a uma capacidade técnica muito superior à da geração anterior, o que possibilitou a construção de mundos mais detalhados, sistemas de física mais sofisticados e narrativas mais complexas. Assim, GTA IV não surgiu apenas como uma continuação, mas como um projeto que buscava redefinir as bases da franquia. A reconstrução completa de Liberty City foi um dos elementos centrais dessa transformação. A cidade, inspirada em Nova York, passou por uma releitura que priorizou realismo, densidade populacional e ambientação urbana. Cada bairro ganhou características próprias, os sistemas de iluminação foram ampliados e o comportamento das pessoas nas ruas recebeu maior atenção, criando uma atmosfera que aproximava o jogo de uma representação social mais plausível e viva do ambiente urbano. O protagonista, Niko Bellic, também simbolizou uma virada importante. Diferentemente dos personagens mais extravagantes e caricatos dos títulos anteriores, Niko foi construído com profundidade emocional, marcado por traumas e conflitos originados em sua terra natal, no leste europeu. Sua jornada em busca de novas oportunidades, ao mesmo tempo em que tenta escapar de um passado violento, permitiu que o jogo explorasse temas como imigração, desigualdade e a idealização do chamado sonho americano. Essa abordagem conferiu ao roteiro uma complexidade rara no gênero, aproximando o jogo de expressões narrativas mais maduras. A evolução tecnológica desempenhou papel central nesse processo. A adoção do motor gráfico Rage e do sistema de animação Euphoria possibilitou movimentos corporais mais naturais, interações físicas mais realistas e uma resposta mais precisa aos eventos do mundo do jogo. Esses avanços contribuíram para que GTA V fosse reconhecido como um título inovador, capaz de unir tecnologia de ponta e narrativa consistente. Com essa combinação de realismo ambiental, densidade narrativa e avanços técnicos, Grand Theft Auto 4 consolidou-se como um divisor de águas. Mais do que uma sequência, o jogo representou um reposicionamento da franquia, reforçando a ideia de que os videogames podem ser plataformas legítimas para contar histórias complexas e explorar temas sociais relevantes. Assim, GTA IV abriu espaço para produções ainda mais ambiciosas e preparou o caminho para a próxima grande transformação que viria com GTA V. O lançamento de Grand Theft Auto V em 2013 representou um marco não apenas para a franquia, mas para toda a indústria dos videogames. Desenvolvido em um período de transição tecnológica entre o final do ciclo do PlayStation 3 e Xbox 360, o jogo conseguiu explorar o máximo potencial possível de hardware, ao mesmo tempo em que apresentava um dos mundos abertos mais complexos já criados até então. A Rockstar, ao conceber GTA V, buscou não somente expandir a escala do universo da série, mas também aperfeiçoar sua capacidade narrativa, integrando múltiplos protagonistas e articulando suas histórias de forma inédita. A recriação do estado fictício de San Andreas, centrada principalmente na cidade de Los Santos, foi conduzida com foco na diversidade ambiental, social e cultural. A paisagem urbana, inspirada em Los Angeles, convivia com desertos, montanhas, áreas rurais e cenários costeiros, formando um ecossistema variado que respondia de maneira dinâmica às ações do jogador. A densidade populacional, a variedade de comportamentos dos NPCs e a riqueza de detalhes ambientais contribuíram para consolidar um ambiente virtual capaz de reproduzir situações cotidianas e estruturas sociais típicas de grandes metrópoles contemporâneas. A escolha de 3 protagonistas, Michael, Franklin e Trevor, constituiu uma das inovações centrais de GTA V. Cada personagem representava uma perspectiva distinta sobre criminalidade, mobilidade social e relações de poder. Michael, ex-criminoso vivendo em luxo, revelava o esgotamento emocional do sucesso obtido por meios ilícitos.
Franklin simbolizava a busca por ascensão social em meio a desigualdades historicamente estruturadas. E Trevor expressava a face mais caótica e descontrolada da violência, funcionando como contraponto aos dois primeiros. A alternância entre esses personagens permitiu à narrativa explorar múltiplas dimensões sociais e psicológicas, enriquecendo a experiência e ampliando o alcance temático do jogo. A dimensão técnica também desempenhou papel fundamental na recepção positiva do título. Os avanços no motor gráfico Rage permitiram melhorias substanciais em física, iluminação e comportamento dos personagens. Além disso, os sistemas de animação, inteligência artificial e renderização foram ajustados para garantir maior fluidez, o que contribuiu para que GTA V se mantivesse relevante mesmo após a chegada de plataformas mais recentes, como PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Essa longevidade tecnológica foi acompanhada por constantes atualizações do modo online. GTA Online, lançado poucos meses após o jogo principal, tornou-se um fenômeno cultural e comercial. O ambiente multijogador expandiu significativamente o universo de Los Santos, oferecendo eventos, assaltos cooperativos, propriedades, veículos e atividades que evoluíram ao longo dos anos. A plataforma transformou-se em um espaço social, onde jogadores de diversos países interagiam, criavam narrativas próprias e participavam de economias virtuais dinâmicas. O sucesso de GTA Online redefiniu o conceito de jogo como serviço, influenciando o modelo de negócios de várias companhias do setor. A permanência de GTA V como um dos jogos mais vendidos da história evidencia o impacto duradouro do título. Sua combinação de liberdade de exploração, narrativa múltipla e mundo aberto robusto contribuiu para consolidar a Rockstar como referência em excelência técnica e narrativa. Ao mesmo tempo, o jogo ampliou a discussão sobre o papel dos videogames enquanto forma de expressão cultural contemporânea, capaz de representar, criticar e reinterpretar elementos da sociedade real. Assim, GTA V não apenas consolidou um período de maturidade da franquia, mas também estabeleceu bases para futuras experiências no gênero. Sua influência se estende sobre desenvolvedores, jogadores e sobre a própria percepção do público acerca do potencial artístico e social dos videogames. A partir dessa consolidação, iniciou-se a expectativa global em torno do próximo grande capítulo da série, GTA VI.